Conte Verde apresenta... Header down and in! Robinson! Has he won it? Carrasquilla! Oh! What a finish! And Panama! Minuto da Copa Ouro. No 10º dia de competições da Copa Ouro, os últimos 4 classificados às quartas de final foram conhecidos. Teve zebra e teve favoritismo confirmado. Você está no Minuto da Copa Ouro, projeto do Conte Verde, que traz diariamente todas as informações do principal torneio de seleções que movimenta a parte norte e central do continente americano. Eu sou Tainan Melo e antes de a gente trazer o resumo do que foi a última rodada dos grupos B e C, peço para você seguir o Conte Verde nas redes sociais, por meio do Threads, TikTok, Instagram, Twitter. Você curte, comenta, compartilha. E também por meio do Spotify. Todos os nossos materiais em áudio você pode também ouvir e compartilhar. Além disso, você pode fazer parte do financiamento por meio do apoia.se/Conteverde. Por apenas R$10 por mês, você pode não apenas ajudar a divulgar, ampliar o nosso trabalho, mas também fazer com que coberturas especiais sejam feitas em loco, como aconteceu no último compromisso da seleção brasileira aqui no Brasil, no jogo contra o Paraguai na última data FIFA, em que nós, o Conte Verde, estivemos em loco acompanhando a estreia, o primeiro jogo de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira em solo nacional. Mas vamos à Copa Ouro. Vamos trazer essas informações dos jogos do grupos B e C que definiram todos os classificados ao mata-mata da competição. Solo Palma! Gol! Gol do Ciente de que o páreo era bem mais complicado para a Jamaica por enfrentar uma seleção que vive o melhor momento que o Panamá em relação a Guatemala, que teria um confronto contra a Guadalupe, a Jamaica, dependendo do cenário, poderia até se classificar com um empate, mas precisava naturalmente depender do que aconteceria em Guatemala e Guadalupe. Mas antes que ela pensasse em outro resultado, tinha que fazer a parte dela. E demorou 3 minutos apenas para a esperança jamaicana de tentar surpreender dar certo. Logo aos 3 minutos, o Ismael Dias, que foi o grande nome do jogo, ele ficou com a sobra depois do escanteio de fora da área, abriu espaço e chutou. A bola bateu justamente no jogador mais destacado da Jamaica, o Leon Bailey, e tirou o break da jogada e abriu o placar. E foi uma tônica durante todo o jogo, principalmente no primeiro tempo. E ao mesmo tempo em que a situação complicava para a Jamaica, para a Guatemala ficava muito mais favorável, porque ao mesmo tempo o Panamá marcou o segundo, novamente com o Ismael Dias, que era o principal jogador em ter velocidade, a criar as principais finalizações. O Ismael Dias, ele recebeu um passe da esquerda, bateu cruzado, abriu espaço na marcação dentro da área, bateu cruzado e aí marcou o segundo. Ao mesmo tempo que o Panamá fazia 2-0, a Guatemala abriu o placar, cobrança de pênalti. O José Pinto deslocou o goleiro de Guadalupe, Adelaide, e abriu o placar. Então tava 2-0 para o Panamá e 1-0 para a Guatemala. E a situação ficou ainda melhor porque a Guatemala marcou o segundo aos 29, quando o Escobar ele chutou no canto. Então, o que nesse cenário, com 2-0 para a Guatemala e 2-0 para o Panamá, o que a Jamaica tem que fazer? Tem que não apenas virar o jogo, mas abrir uma vantagem de 2 gols, uma vez que os critérios de desempate entre jamaicanos e guatemaltecos estavam iguais. Então precisava virar o jogo e abrir uma vantagem de 2 gols para que passasse nos gols marcados. A reação até aconteceu aos 27 minutos, o início de uma reação da Jamaica, quando o Amari Bell foi alvo de cruzamento, cabeceou e diminuiu o placar para a Jamaica. Só que era um lance muito isolado. A Jamaica até tentou
aparecer mais no ataque, mas não tinha qualidade. Panamá, mesmo com a vantagem, mesmo com um cenário totalmente favorável, garantindo a classificação, com todos os outros cenários também garantindo a classificação do Panamá, mas o Panamá tem mais controle, tem mais qualidade, mais tranquilidade. E a vantagem panaminha foi ampliada ainda no primeiro tempo. Aos 45, o Palmer, ele cometeu um pênalti e primeiro ficou na dúvida se seria dentro ou fora da área. Depois da revisão foi confirmado o pênalti, que a arbitragem no campo marcou a penalidade dentro da área. Na cobrança, o Ismael Dias, ele marcou o terceiro gol do Panamá, o terceiro gol dele no jogo, e aí deixou a situação mais confortável. Mas o primeiro tempo nesse jogo do Panamá com a Jamaica estava longe de acabar, porque aos 53 teve um lance na área em que os jogadores da Jamaica pediram pênalti, a arbitragem não marcou, uma dividida, um lance normal, que dava margem para dúvida se marcasse o pênalti. Tudo bem, se não marcasse também seria compreensível, mas o destaque é que esse lance, essa revisão ficou 7 minutos parado. Então o árbitro deu 7 minutos de acréscimo e já depois, aos 52,5 do primeiro tempo, teve esse lance, e aí ficou mais 7 minutos parado, para nada marcar. Ficou muito tempo conversando. Depois o árbitro foi revisar o lance na cabine à beira do campo, mas não marcou. Resumindo, o primeiro tempo teve 62 minutos. E a sincronia pelos jogos serem da última rodada já não aconteceu desde o começo, porque Panamá e Jamaica começou primeiro que Guatemala contra Guadalupe, e depois, no segundo tempo, aí não teve realmente qualquer tipo de sincronia. Guadalupe e Guatemala começou o segundo tempo 10 minutos antes, até por esse acréscimo longo. E aí o jogo entre Guadalupe e Guatemala, que estava 2-0, teve até uma mais movimentação no segundo tempo, porque Guadalupe diminuiu a diferença. Depois uma cobrança de pênalti, o Plumey diminuiu, marcou o gol de Guadalupe. Só que aí estava 3-1 para o Panamá, e a Jamaica precisava, além de torcer para Guadalupe empatar, fazer 2 gols para também empatar seu jogo, a menos isso. Mas não conseguia. Substituições não surtiam efeito, o time não apresentava qualquer desempenho que realmente chamasse atenção e que pudesse realmente recolocar a seleção no jogo. E Guadalupe e Guatemala era um jogo mais aberto, porque as duas seleções encontravam espaço e conseguiam criar finalizações de perigo. Guadalupe, durante toda a Copa Ouro, foi uma seleção em que não deixava de atacar e, consequentemente, deixava espaço. E foi aí que a Guatemala praticamente selou a classificação, quando aos 25 minutos do segundo tempo, o Munhoz cruzou e o Rubio Rubim, ele completou. A princípio parecia ser um gol contra, mas na verdade o Rubim marcou com o peito, a bola bate no peito do Rubim e entra. E aí chegou no momento em que realmente, mesmo com o cenário definido de Guadalupe e Guatemala, e com a Jamaica tendo mais necessidade ainda de tentar mudar a situação do grupo, mas o jogo da Guatemala era muito mais atrativo. E também Guadalupe ainda descontou, de novo, um golaço. O Ambrose tocou pro Paeton e ele finalizou de fora da área, a bola foi no ângulo. O Haga ainda tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. E do outro jogo, já com o jogo da Guatemala encerrado, jogadores guatemaltecos comemorando junto com a torcida, não apenas a derrota, mas a goleada da Jamaica sofrida veio aos 45 minutos. Jamaica toda no campo de ataque, tentando fazer alguma coisa, mas aí a bola fica com o Pinnock no meio de campo, o defensor da Jamaica, ele tenta dar um chute para a bola voltar ao ataque, mas a bola resvala, bate, o Tomás Rodrigues, ele bloqueia, e aí ele segue em velocidade, dá uma meia-lua, dribla o André Blake, e aí empurra o gol vazio para confirmar a classificação. Então, ao fim das contas, o Panamá ganha da Jamaica por 4-1, se classifica na primeira colocação, e a Guatemala fica com a segunda vaga por ganhar de Guadalupe por 3-2. E convenhamos, pelo futebol apresentado, a Jamaica ter saído com 3 pontos foi no lucro, embora o grande prejuízo foi consumado com a eliminação. As partidas do Grupo B tiveram mais emoção, principalmente no confronto entre Honduras e Curaçao, porque as 4 seleções iniciaram a rodada com chances de classificação. De um lado, Honduras e Curaçao fizeram um confronto bem disputado até o fim, com movimentação,
com boas finalizações, em que o cenário ficou aberto até os 45 minutos do segundo tempo. No outro confronto, Canadá e El Salvador fizeram um confronto com o primeiro tempo muito violento, mas o Canadá, em 3 minutos, resolveu a situação de forma favorável. Vamos começar por esse confronto de Canadá e El Salvador, que foi um confronto bem disputado. Um lance fortuito, logo com 2 minutos de jogo, o Laryea caiu no gramado depois da disputa com o Ortiz e terminou que as traves da chuteira do Laryea bateu no rosto do Ortiz e a partida ficou parada por uns 8, 9 minutos. E desde então, um lance fortuito que não teve intenção resultou em um primeiro tempo totalmente brigado, com muitas faltas, muita entrada dura, muitos cartões, totalmente ao contrário do que a Copa Ouro mostrava. E El Salvador se complicou porque teve 2 expulsões. Pela primeira vez na história da Copa Ouro, 2 jogadores da mesma seleção foram expulsos no primeiro tempo. Primeiro aos 35, com o Ortiz, que foi vítima do lance fortuito no começo do jogo. Ele já tinha um cartão amarelo, deu uma entrada dura no Sigo e foi expulso. Recebeu o segundo amarelo. A outra expulsão foi mais bizarra. O Canadá teve uma chance de abrir o placar nos acréscimos com o Jonathan David. O Jonathan David poderia ter aberto o placar numa cobrança de pênalti, mas bateu e o goleiro de El Salvador acertou o lado e fez uma providencial defesa. Na sequência do lance dessa defesa, a bola sai pela lateral e o Henrique deixa o cotovelo no rosto do jogador do Canadá aos 54 do segundo tempo. Depois da revisão da arbitragem de vídeo, foi visto que ele tinha deixado o cotovelo e foi expulso. Então, El Salvador terminou a partida vivo em questão de classificação, mas com 2 jogadores a menos. Enquanto isso, no primeiro tempo do jogo entre Honduras e Curaçao, tinha maior movimentação. Honduras, desde o começo, teve mais posse de bola, conseguia trabalhar mais, mas Curaçao era muito perigoso quando atacava. Foi uma tônica até de Curaçao durante a Copa Ouro, mas nesse jogo contra Honduras, principalmente, deixou Honduras ter mais posse, deixou Honduras chegar, mas quando tinha oportunidade, levava perigo. A primeira finalização real foi de Curaçao com o Gorré, ele chutou de fora da área, mas errou o alvo. Mas Honduras respondeu com o Edwin Rodrigues, uma finalização também de fora da área, recebeu do Arriaga, bateu e mandou para fora. E teve um pênalti que foi logo depois anulado na marcação, na arbitragem de vídeo. Chegou a ser marcado o pênalti, mas depois foi vista uma simulação. Então tem esse jogo equilibrado até que um lance mudou o cenário do jogo e foi um belo gol de Honduras. Aos 32 minutos, o Arriaga deu o passe para o Jorge Álvares e ele, de fora da área, arriscou de longe, da intermediária. A bola foi no ângulo, sem chances de defesa para o goleiro tentar evitar o gol. Só que, assim como veio um lance isolado que deu a vantagem de Honduras, veio um lance isolado que deu o empate de Curaçao e deixou o confronto aberto. Aos 42 minutos, depois do escanteio cobrado, o Menriva, goleiro de Honduras, foi tentar dar um soco na bola para afastar. Só que pegou mal e fez gol contra. A bola bate nele e entra. Um lance em que não tinha jogador de Curaçao na bola, na disputa. E aí fica com esse cenário de 1-1. O jogo aberto, com as 2 partidas empatadas. Chegou no segundo tempo com o Canadá com 5 pontos, Honduras com 4. Curaçao com 3 e El Salvador com 2. Só que a situação pelo primeiro lugar foi logo resolvida no começo do primeiro tempo. Com 2 jogadores a mais, o Canadá tinha muito espaço. Por mais que El Salvador tentasse recolher, fechar a marcação, mas não conseguia. A superioridade não apenas numérica, mas técnica foi determinante para o Canadá resolver a situação em apenas 3 minutos. Aos 7, o Choinière, ele deu um passe para o Jonathan David no lado esquerdo. O Jonathan David se redimiu do pênalti perdido no primeiro tempo, chutou no canto esquerdo do goleiro e abriu o placar. 3 minutos depois, numa cobrança de lateral, um momento em que El Salvador, mesmo inferior, tentou sair jogando e perdeu a bola saiu pela linha de lateral. O lateral foi dado pelo Canadá. O Sigo tocou e o Buchanan, também do mesmo lado esquerdo da área, finalizou e marcou o segundo gol. A partir daí, no jogo entre Canadá e El Salvador, nada mais pode ser feito, porque El Salvador precisava virar o jogo e torcer para que o empate entre Honduras e Curaçao permanecesse. Só que El Salvador não tinha condições técnicas
e numéricas. Teve apenas uma finalização no primeiro tempo, uma cabeçada, uma cobrança de falta, e a bola passou perto, mas foi pouco. Mas nada que depois, no segundo tempo, mudasse o panorama. Substituições feitas, o Canadá aproveitou para poupar alguns jogadores. Primeiro jogo do Jesse Marsh à frente, né, no banco de reservas na Copa Ouro. Ele tinha sido suspenso por 2 jogos e cumpriu nas 2 primeiras partidas. Enfim, esteve no banco de reservas. Então, com a situação resolvida entre Canadá e El Salvador, o foco ficou entre Honduras e Curaçao. Permaneceu o panorama. Honduras mais presente no ataque, mas Curaçao mais perigoso. Também nos lances, principalmente de bola parada. Honduras teve 2 bolas na trave, aos 26 com o Quioto e depois aos 34 o Rosales cruzou em cobrança de falta e o Anthony Lozano cabeceou, acertou a trave. E aí nesse espaço, o Dick Advocaat, técnico do Curaçao, fez mudanças para deixar o time mais forte no ataque. E aí teve algumas oportunidades, como a do Joshua Breno, que recebeu na área e chutou para fora, perdeu o alvo. E ainda na reta final, a chance mais perigosa de Curaçao, numa cobrança de escanteio, foram 2 chances. Na primeira, Antonício cobrou o escanteio e o Van Ayma cabeceou no canto, obrigando o Merriva a fazer uma boa defesa providencial. E depois, já aos 45, o Locadia recebeu no campo de ataque um passe por elevação, a bola sobrou relativamente livre, ele de frente ao gol tentou bater de primeira e a bola subiu. E esse lance fez falta, porque se Curaçao faz o gol, fica com 2-1 e a classificação. E o castigo foi instantâneo. Aos 45 do segundo tempo, depois da bola ficar pelo alto, viva na intermediária, o Pineda fez um passe pelo alto e o Luiz Palma recebeu livre no lado esquerdo da área e chutou forte. A bola estufou as redes e Honduras confirmou a vitória por 2-1. E esses resultados, tanto a vitória hondurenha quanto a canadense, colocaram as 2 seleções como as últimas classificadas às quartas de final. Canadá em primeiro, Honduras em segundo. Em relação a como terminou os grupos, principalmente o grupo B e C, os jogos que foram disputados hoje, o grupo C, que foram jogos de mais cedo, o Panamá liderou com 9 pontos. Panamá e Estados Unidos tiveram as melhores campanhas com vitória em todos os jogos, os 3 jogos. Panamá liderou o grupo C com 9 pontos, a Guatemala em segundo ficou com 6 pontos e se classificou, a Jamaica, grande decepção até o momento, com 3 pontos, ficou fora, enquanto Guadalupe ficou com nenhum ponto. No grupo C, Panamá e Guatemala passaram de fase. No grupo B, o Canadá somou 7 pontos. Honduras foi o segundo colocado com 6, depois de ter sido goleado na estreia pelo próprio Canadá. Conseguiu se reabilitar com 2 vitórias. E em terceiro lugar ficou Curaçao com 2 pontos e El Salvador com 1 ponto. El Salvador, a única seleção dentre as 16 que sai sem balançar as redes e amplia para 9 jogos seguidos na Copa Ouro, que não conquista uma vitória. E com os 8 classificados, temos os confrontos das quartas de final da Copa Ouro definidos. Os jogos serão disputados no sábado, dia 28, e no domingo, dia 29. Serão 2 jogos em cada dia. E os vencedores dos confrontos dos jogos do sábado irão se enfrentar nas semifinais e dos domingos também na outra semifinal. Vamos explicar melhor. No sábado, às 8h15 da noite, Panamá e Honduras disputam a primeira semifinal. O classificado desse confronto vai enfrentar o vencedor de México e Arábia Saudita, que entra em campo às 11h15 do sábado. Os 2 jogos serão realizados no Arizona, rodada dupla no mesmo estádio. No domingo, as outras quartas de final. Canadá enfrenta a Guatemala às 5 da tarde, enquanto Estados Unidos e Costa Rica se enfrentam às 8. Os 2 jogos serão disputados em Minnesota. Então, o vencedor de Canadá e Guatemala vai enfrentar o vencedor dos Estados Unidos e Costa Rica na semifinal. E como é um jogo eliminatório, jogo único, vencedor avança no tempo normal, naturalmente. Se tiver empate, prorrogação, meia hora dividida em 2 tempos de 15 minutos. Se empate persistir, os pênaltis irão definir os vencedores. E o momento de decisão não acabou, pelo contrário, será intensificado.
Depois de conhecermos os 8 classificados, quem passa de fase, quem vai ao mata-mata com essa terceira rodada bem disputada, bem eletrizante, agora vamos conhecer quem avança, quem vai seguir em busca do título. Metade das seleções ficaram pelo caminho. Agora vamos ver quais serão as que irão seguir nessa jornada em busca do título da competição continental. E você sabe que todos os detalhes da Copa Ouro, bem como de todas as outras competições de seleções espalhadas ao redor do mundo, você acompanha no Conte Verde. Então você pode acompanhar todo o nosso trabalho, toda a nossa cobertura, todas as informações que postamos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Threads e no TikTok. Você pode seguir, curtir, comentar, compartilhar, bem como também você pode acompanhar todos os materiais em áudio que disponibilizamos no Spotify, além, claro, de, se puder, ajudar por meio do apoia.se/Conte Verde. A cobertura segue intensa, segue intensificada e você sabe que no Conte Verde o caminho da Copa do Mundo e da Copa Ouro passam por aqui.